Não sei nem se hoje em dia ainda tem isso, eu acho que hoje eles fabricam de um plástico qualquer, mas quando eu estudava, ainda eles tinham autênticas esqueletos nos laboratórios, né? Que dizia, esse é o osso de cima, o osso do dedão se une ao osso da perna, não era assim? Esse negócio a gente via lá. Mas esses ossos estavam sequíssimos. E ele disse, filho do homem, poderiam viver estes ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. Esse é um profeta espertinho, né? Ele não quis se comprometer. Normalmente a pessoa diz, Deus, já era, né? Isso aí é osso só, não tem condição. Está pior que a sopa de pedra, não tem nada. Então ele disse, profetiza sobre esses ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Veja, Deus sequer atuou diretamente. Ele disse, aqui atenção, nada nessa mão, tá. Ele disse, você vai profetizar sobre os ossos. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, na realidade, estas coisas que parecem impossíveis e que acontecem, têm um objetivo: dar ciência de que Deus pode fazer aquilo que ninguém pode. Porque eu acho o seguinte, se nós fôssemos nos pautar em Deus para Ele fazer as coisas que todo mundo faz, então não seria uma ação divina, né? Não entraria no rol dos milagres que nós estamos estudando no domingo. Quanto mais difícil, mais absurda é uma situação, mais tranquila é a lógica da atuação de Deus. Porque aí a gente fala, Deus, realmente, por mim não dá. Mas o Senhor mandou profetizar, eu profetizo. Então eu profetizei como me deu a ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu a ordem, então o Espírito entrou neles, e vieram, se puseram em pé, um exército grande em extremo. Este texto é um texto interessante realmente, porque, na realidade, quando existiu este movimento, ele parecia inútil. Para que isso? Para que nós entendamos que a partir do que nada representa, está seco lá quebrando no sol. Deus pode restituir as coisas, etapa por etapa, até que aqueles ossos se tornaram um grande exército. Na verdade, parece que a fé está ficando meio em desuso. A gente fala muito, mas exerce pouco. No Velho Testamento, está certo que tem um problema de coisas muito pontuais, né? Se você for listar os homens que agiram por fé no Velho Testamento, você vai encontrar um número pequeno encerrou, pelo menos que a Bíblia relata. Já no Novo Testamento, parece que a fé era bem mais frequente, cada apóstolo, cada discípulo daquele. Mas você está perfeitamente correto quando você diz, as coisas que parecem extremamente difíceis, que colocam a gente na parede, elas vêm por uma única razão, para que a nossa fé seja treinada. É por isso que eu estou com um estudo onde eu falo que você só consegue treinar a fé usando. Como é que um músculo consegue crescer? Porque você faz um exercício, quebra a fibra, aí a fibra se recompõe reforçada para prevenir. Você vai lá, quebra de novo, entendeu? Se a fé fosse um negócio só na medida X, ela não ia de fé em fé. A fé não crescia, entende? Agora, quando vem o desafio, e nós lutamos contra o desafio, vencemos o desafio, o que vai acontecer? A nossa fé será aperfeiçoada. É, sem dúvida, uma questão real,
que se eu chamasse vocês para comer uma sopa de pedra, todo mundo ia dizer, não, desculpem, não estou afim, etc. Porque a ideia não é uma ideia muito motivadora. Agora, vejam bem, tomar a iniciativa dessa sopa de pedra não é uma questão de estar achando bom, estar achando interessante. O que é que nós temos naquela parábola de Mateus 21? Os 2 filhos estavam ali. O pai disse, meu filho vai fazer um trabalho. Ele falou, vou nada, não estou afim, não quero. Só que depois ele parou, tomou a iniciativa, foi e fez. Então a questão de motivação, animação, vontade, não tem nada a ver com fé. Muitas vezes nós fazemos as coisas e não estamos afim. Eu vou levantar às 5 horas da manhã para orar, mas nem morto, não dá, não vou fazer isso não. E tem pior, vou levantar às 9 horas para ir para a escola dominical, mas de jeito nenhum. E por aí é fora, entende? Vou jejuar, mas nunca. A pessoa pode fazer essas coisas sem estar animado, mas o fato de fazer conta diante de Deus. Eu acho, inclusive, que até pode surgir um momento que eu nem pedra eu não tenha para fazer a sopa. Só que eu posso pedir até a pedra para Deus me ajudar. O que diz um texto finalzinho aqui para a gente concluir, de Marcos capítulo 9. Um homem aparece junto de Jesus e ele está muito triste porque o filho dele está com um problema espiritual. E ele diz, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível para quem crê. Ou seja, chega o camarada e fala, mestre, eu estou com muita fome. Eu falo, se tiver uma pedrinha aí, tu faz uma sopa. Só que o homem nem pedra tinha. Ele tinha mais ou menos uma pedra. E ele disse, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus então orou sobre esse menino, e o espírito, clamando e agitando-se com violência, saiu e o menino ficou liberto.